Mas eu queria já te perguntar isso, porque a gente tem visto, claro, de uma forma mais ou menos alarmada, essas notícias chegam para nós. E, por exemplo, para pegar ainda o exemplo de Celta, né? Bom, se a gente está falando ali entre 60 e 70 mil pessoas, e como você está falando, talvez mais de 100 mortos, além de feridos, etc e tal, e outras atrocidades que podem ter ocorrido antes de chegar em Marrocos, né? Porque a gente está falando só da parte final, digamos Sim, assim. É, visto que esse é um trajeto muito mortífero, inclusive, o que sim. que, em geral, você, conversando com os companheiros, consegue entender das razões pelas quais estão por trás disso? Porque, bom, obviamente a gente vai falar aqui, razões econômicas, etc., mas concretamente, o que que leva essas pessoas, em geral, a se arriscar nesse nível para poder tentar encontrar, sei lá, ou chegar na Europa, ou algo assim? Javier, eu começo dizendo uma frase, né? E é basicamente a frase que tem aqui nessa camisa, que fez o portal Desacato, que é o que marcou o nosso seminário na Universidade Federal de Santa Catarina. Ninguém é ilegal. Parto desse princípio. Ninguém é ilegal e migrar é um direito humano. Dito isso, eu me nego, me nego a, a dizer que as migrações, sobretudo as migrações por questão econômica, de procurar uma vida melhor, né? As pessoas dizem, né? Que esses fluxos migratórios sejam um fenômeno natural, ok? E eu não estou falando de pessoas com dinheiro que vão estudar na Europa, sem ter que queimar as naves como eu queimei, por exemplo. Eu não estou falando de pessoas que vão passar 2 anos sabáticos na Europa. Não estou me referindo a essas pessoas. Estou falando de migração dessa que você acabou de comentar. Eu não quero colocar na cabeça das pessoas e não assumo que seja um fenômeno natural como muitos meios de comunicação, muitos acadêmicos e muitas ONGs e os governos querem fazer a gente pensar, né? Por que eu digo isso? Porque aí atravessa o capitalismo, atravessa a teoria da dependência, só que muito atualizada, muito bem atualizada. Porque essas pessoas que migram atualmente não são pessoas somente aquelas pessoas que os seus motivos, os seus porquês de migrar estão dentro do Estatuto do Refugiado de 1951 de Genebra, né? Causas bélicas, discriminação por raça, etnia, perseguição política. Não. Agora existe algo que se chama emergência climática, por exemplo. Agora existe algo que se chama capitalismo financeiro. Grandes corporações que compram grandes territórios em países do continente africano. Grandes fundos de inversão, que nós chamamos de fondos buitres, em castelhano, que, eh, que inclusive utilizam determinadas empresas terceirizadas pelos próprios governos europeus para fazer a famosa gestão migratória. Eh, em poucas palavras, eh, pensando nessa teoria marxista, não, da dependência, agora as pessoas são mercadoria, as pessoas são mão de obra barata, mão de obra eh, irregular administrativamente, são quando na melhor dos posicionamentos, né, são o que a Europa agora considera migração, eh eh eh, como é que se diz? Eh, reciclável não. Ai, Deus meu, economia circular. Hum. Agora
temos, né, o tema de economia circular, agora é migração circular. Isso é um eufemismo de vamos pegar pessoas que estão passando fome no sul global, a gente dá um cartão de residência para 6 meses e elas vêm aqui trabalhar de sol a sol nos nossos invernadeiros de Almeria, tá? Então, essas pessoas vão estar regularizadas por 6 meses, vão pagar uma mixaria para essas pessoas, né? Mas qualquer mixaria que paguem, que um grande terrateniente, fazendeiro, né? Pague para essas pessoas, já vai ser algo para essas pessoas, né? E, pois para responder assim para você, eu diria que os fatores são vários. Agora mesmo, o grande fator, grandíssimo fator é a emergência climática. Também temos que lembrar e fazer também muito ênfase nos tratados da União Europeia e vários países da União Europeia, diversos tratados internacionais com países do continente africano, como Mauritânia, inclusive como Senegal também, tratados de pesca. Os grandes navios da Europa fazem pesca de, como se diz, arrastre, Uhum. De arrasto? de arrasto com aquelas redes imensas. Então acabam o peixe, ou seja, uma grande maioria dos meus amigos senegaleses que viviam na costa e faziam uma pesca eh, como a sua economia, né? Vendia o peixe diariamente, saía com seus caiucos, com seus amigos para fazer a pesca, para vender no mercado e também para comer em casa. Era a sua profissão, pescador. Já não existe mais isso. Então, todo esse fenômeno desse capitalismo predatório faz com que essa, essa inversão, essa dependência desses países do Sul, que agora, em vez de enviar, que continuamos enviando commodities, né? Matéria-prima, só que a matéria-prima agora também é ser humano. É ser humano que chega nesses lugares que não são regularizados, que são pessoas que vivem em um lugar que não são reconhecidos como cidadão, como cidadã, porque não tem a sua regularização administrativa reconhecida, portanto, não tem seus direitos políticos, seus direitos civis, né? E estão também por fora dos direitos humanos, né? Que não são reconhecidos também. Então, essas pessoas estão em um lugar de não ser. E eu diria que isso, Sim, respondendo assim diretamente, sim. são refugiados climáticos. Se me permite, isso é interessante que você correlaciona com o debate sobre dependência, porque eu acho que, em geral, pelo menos num campo mais amplo do senso comum, a gente tende a entender que, bom, a gente até vê países que a gente chama de atrasados de terceiro mundo, mas a gente acha, bom, é que é uma consequência do período colonial, mas isso ficou no passado, então Não, com o tempo isso vai ser superado. E quando você dá o exemplo dos navios pesqueiros, você está mostrando, bom, na verdade, está se recolocando uma outra relação, pode não ser exatamente aquela colonial antiga como a gente conhecia, mas isso. é uma outra relação de dependência em última instância, e que está causando o fato de que as pessoas, bom, precisam de emprego, nem que seja uma miséria de sol a sol, como você disse, mas já é melhor do que o desemprego, né? Só quem passou pelo desemprego sabe exatamente o que é Justamente. o ponto do sofrimento que você se encontra, né? Justamente, é uma subordinação estrutural ao capital internacional. E nesse ponto de vista, eh o que você acaba de dizer entra bastante aí com a a nossa companheira Bambirra, né. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$ 10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.